Os cristãos estão falando bobagens. Nós cristãos estamos falando, na verdade, a voz profética sobre sexualidade, sobre comportamento, sobre a palavra de Deus. Nós estamos nos comunicando com sagacidade, com sabedoria, com senso de equilíbrio, ou a nossa comunicação é cheia de ruído, mais interpretações históricas, mais adaptações cognitivas sobre fenômenos complexos, reducionismo, simplificações? Será que a gente trata temas muito relevantes e muito intrincados de uma maneira muito superficial e revela a nossa incapacidade de tratar com profundidade e conhecimento e fazer frente a todo o voluntarismo que nós temos diante desses temas? Esse é o nosso tema de hoje. A nossa discussão hoje é sobre a sexualidade, Bíblia e a reação contemporânea, ou o ressentimento contemporâneo, muito frequente, muito comum, quando alguma coisa foge um pouco do que seria permitido pelo novo senso comum, altamente ressentido, que está posto na praça como aquelas velhas corocas de antigamente, que ficavam dizendo assim: não pode, isso não pode, está cancelado, está errado, não pode, para com isso, eu vou te mandar prender, está proibido. Que é isso, menino? Para de falar essa palavra, isso aí não pode ser dito, a gente tem que tomar alguma atitude, abaixa essa saia, né? Eram as velhas corocas das praças do interior que ficavam ali policiando cada vírgula, cada intenção, julgando até as intenções secretas do coração de quem fala. E quando alguém desliza no mais simples verbo, usa a palavra, entre aspas, erradix, já é réu do fogo do juízo final progressista, que está, assim, preparado para passar uma grande régua dogmática da fé sem Deus, da fé da minoria, da fé do novo pensamento, da nova linguagem, que a gente tem que reformar o mundo, implantar e tolir todo mundo que não vai se adequando a essa fé. É claro que você tem munições que são oferecidas pelas próprias figuras evangélicas que acabam realmente falhando num detalhe do que dizem, alguma parte do seu discurso realmente é enviesado, e aí é um prato cheio para que as pessoas possam usar e abusar e sapatear em cima, inclusive ultrapassando, no meu modo de ver, ultrapassando as liberdades religiosas, liberdade de expressão. Então vamos contextualizando aqui o que foi que nos trouxe até esse tema. Em primeiro lugar, essa semana que passou foi marcada por algumas declarações de pessoas famosas no meio evangélico, que gerou um burburinho enorme, uma celeuma muito grande na mídia, porque foram taxados definitivamente de homofóbicos, de pessoas que que devem ser perseguidas pela lei, porque ultrapassaram os limites da liberdade de expressão e infringiram um grande dogma legal brasileiro. Então devem inclusive ser processadas por racismo, elas devem ser presas se a coisa se concretizar, porque racismo é um crime inafiançável, que tem pena de prisão. Portanto, é exatamente por aí que a gente vai vendo a reação do contexto contemporâneo em algumas falas. Eu não estou aqui para defender ninguém, não tenho essa procuração, não tenho essa verborragia toda, não sou advogado, não estou ganhando nada para falar sobre ninguém, não quero nem ficar citando nomes, eu quero apenas falar de maneira mais abstrata, de maneira em tese, sobre as falas dos evangélicos brasileiros, o que elas refletem, seja no seu aspecto positivo quanto nos seus aspectos negativos, e perceber como a gente está inserido em um mundo cada vez mais hostil a qualquer ideia que se tome como verdadeira de fato.
qualquer pessoa que defenda que exista uma verdade, e essa verdade é absoluta, e a partir dessa verdade ele toma algumas conclusões, é tida como bastante autoritário, né? Isso é muito preocupante. E eu queria ouvir o que vocês acharam das falas aí, né, de pessoas como da Ana Paula Valadão. Eu escrevi um texto sobre isso no feed, muita gente compartilhou, e sem querer acusá-la de nada, sem querer também defender assim de maneira sem a crítica, né? Mas assim, eu achei a reação completamente desproporcional. Essa é a minha visão dos fatos, uma reação completamente exagerada, porque as pessoas vão classificando, dando nome às coisas. E se você questionar o nome que elas dão àquele fenômeno, você já está também do lado do crime. Esse que é o perigo. É isso que conspira contra as liberdades do país. Eu vou repetir. Quer dizer, as pessoas olham alguém falar, escutam uma opinião. Essa opinião pode ser, inclusive, um tanto mal formada, até para os ouvidos de alguém que não é cristão, que não comunga daquelas ideias, pode até soar absurdo. Mas veja bem, a sociedade liberal, a sociedade democrática, que tem um monte de percalços, mas ela é exatamente uma conquista civilizatória na qual você é obrigado a conviver com determinados absurdos do seu ponto de vista. Agora, se você começa a controlar todo mundo, a taxar todo mundo de homofóbico, de fóbico, de doente, e a taxar todo mundo de discurso de ódio, porque simplesmente não reza a cartilha que você mesmo inventou como verdadeira, quem está sendo dogmático, persecutório, quem está tentando enquadrar e controlar todas as opiniões e taxar de crime de opinião é exatamente esse povo. Então eu não concordo, vou deixar bem claro, eu não estou de acordo com a análise, talvez superficial, que associa diretamente com um nexo causal juízo sobre homossexuais e a AIDS. Veja, eu tenho uma outra opinião sobre isso. Eu acho que essa tese tem apenas um erro. Ela não está de toda errada, não, se você tiver uma análise bíblica do fenômeno. A Bíblia fala sobre o juízo. A Bíblia fala sobre a humanidade caída, não homossexuais, a humanidade. Então, na minha opinião, muitas das coisas que nos assolam globalmente fazem parte das consequências da queda, do pecado. Não de um pecado gay, do pecado do homem e da mulher. E o juízo que se estabelece sobre a humanidade, isso é uma teologia, isso está escrito, isso faz parte da fé e da religião cristã, a ideia de um Deus que julga. Talvez você não comungue dessa interpretação, mas ela é completamente válida, tem lastro histórico. A ideia de que há um julgamento sobre a humanidade, não apenas sobre uma parcela, né, que teria algum tipo de atração, mas a humanidade passou por uma série de juízos. Jesus falou que haveria juízo e ele citou a famigerada cidade de Sodoma, quando diz assim, olha, na minha geração, vocês são piores do que Sodoma, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os milagres que aqui foram operados, eles teriam se arrependido. Ele estava falando para Betsaida, Cafarnaum, aquela região na qual ele cresceu. Então aquele povo que viu Jesus crescer, não glorificou como Deus, não reconheceu, e Jesus não passa pano, não, ele fala assim, vocês são piores que Sodoma. Imagina se eu digo isso em algum lugar, que o Rio de Janeiro, que Belo Horizonte, que o Brasil é pior do que Sodoma, e Sodoma é caracterizada pela falta de hospitalidade, pela violência e pela promiscuidade sexual. Não adianta tentar tapar o sol com a peneira ou temperar ou peneirar o sol com a tampa. É assim que funciona nas escrituras. Então é preocupante quando a gente percebe uma legitimação dos rótulos mais arbitrários que existem, do tipo, isso que você está dizendo é um discurso de ódio. Veja, alguém precisa dizer, afinal de contas, o que significa um discurso de ódio.
Né? Quem é que estabelece que alguma coisa é um discurso de ódio? E eu estou falando aqui sem concordar com algumas conclusões que foram tomadas por essas figuras. De novo, eu não estou tratando, eu estou até tratando, porque eu estou dando a minha opinião de fundo. Mas assim, para além da minha opinião de fundo, eu estou falando sobre o fenômeno de que as pessoas têm que ter liberdade para falar o que elas acham. E aí a pessoa fala em tese uma teoria que envolve filosofia, teologia, humanidade, sexualidade, Bíblia, juízo, e aquilo não pode ser, não é admissível, mas sobre quais critérios? A ofensa foi dirigida exatamente a quem? A ofensa, ela é um ato muito sério. Eu sou completamente contra qualquer tipo de ofensa a homossexuais, qualquer tipo de ofensa a qualquer tipo de raça. Deve ser repudiado completamente. Nós não precisamos de uma lei que nos proíba ofender ou maltratar, matar, discriminar no sentido de tratar como diferente no nosso dia a dia qualquer pessoa que vive homossexualidade. Por quê? Por que isso nem precisaria dessa lei? Porque a lei de Cristo já nos proíbe de fazer isso. A lei de Cristo já está dentro de nós, ela é realmente uma atitude de levar essas pessoas ao reino de Deus, levar essas pessoas e tratá-las da mesma maneira. Veja, se você pregar o mesmo evangelho para quem está perdido e vive uma determinada sexualidade cheia de pornografia, imoralidade e outras coisas, e pegar esse mesmo evangelho e anunciar para quem está vivendo no mundo, os que não conhecem a Cristo e que vive a homossexualidade, a bissexualidade, ou a transexualidade, ou seja lá qual for os tipos de sexualidade que essa pessoa experimenta, você está fazendo a sua parte de mensageiro, que é levar o mesmo evangelho que condena todos os pecadores e que apresenta um único caminho para todos aqueles que estão mortos e precisam de Cristo. Portanto, é assim que nós devemos ver a nossa missão. Então, quando nós, dentro dessa missão, falamos bobagens, opiniões equivocadas, é como se nós estivéssemos adicionando ao Evangelho algumas conjecturas mal formuladas na nossa precária mente. E aí, como eu já disse, de fato, nós acabamos oferecendo munição àqueles que estão aí prontos, num discurso bastante autoritário, para taxar todo mundo de doente, racista, porque tem uma teoria, porque verbalizou alguma ideia que eu não concordo, que talvez a maioria não concorde, mas que assim, a democracia é isso aí, querido. Você quer a democracia ou você quer um outro regime? A democracia você vai ter que conviver com coisas. A democracia é a convivência com uma certa estabilidade de ideias, o confronto de diferentes e às vezes de uma maneira que é preciso ter estômago para ouvir. Quando eu ouço, por exemplo, o pessoal falar em pronome neutro no português, tentar mudar, colocar X em verbo para tirar o A e o O, meu querido, para mim, isso soa como algum produto de empobrecimento cognitivo. É o que eu imagino, é o que eu sinto. Eu acho isso um retrocesso absurdo. Agora, eu acho que tem todo direito de formular tais conjecturas. Tem todo o direito de falar. Eu defendo, fala, propaga, joga na praça. E aí você vai perceber a adesão que aquilo toma no corpo social. Assim são as ideias religiosas. Às vezes até algumas que eu considero um tanto mal formuladas. Então você precisa defender a liberdade para todo mundo. Você não pode defender a liberdade só para sua patota. Alguns não podem ser mais iguais que outros. Como se nós estivéssemos na fazenda do Orwell. Nós não somos porcos governando outros animais, como na Revolução dos Bichos. Então veja, essa é a grande questão. Davi, as pessoas falam bobagem, cristãos falam bobagem, mas sempre falaram. É uma bobagem? Não necessariamente. O que fulano disse essa semana é uma bobagem? Eu posso não concordar exatamente na maneira como foi posto. Mas eu acredito que o preço de vivermos liberdade religiosa, liberdade democrática de expressão, é conviver com algumas coisas que a gente, inclusive, não está muito afim de ouvir. Não ouça, desligue, sai fora. Ninguém é obrigado a crer
Ninguém é obrigado a olhar para a Bíblia e acreditar que ela tem razão. O que mais me entristece é que surgem pastores que vão tentar dar uma de ajoelhados no milho do progressismo contemporâneo, né, dessa nova hermenêutica para a sexualidade, uma nova hermenêutica para as escrituras, e começam a tentar dizer, não, mas a Bíblia não é assim. A Bíblia só fala de amor. A Bíblia não fala de ódio. Mas como não fala de ódio? A Bíblia não fala de juízo. Eu não estou defendendo o juízo lá específico, não. Mas a Bíblia fala de juízo, a Bíblia fala de ódio, fala até de maldição, fala de bênção, fala de morte, fala de negar a si, negar o ego. Não fala, não, a Bíblia não é um coach do ego, um coach melhore você, seja Jesus em 7 dias. A Bíblia é negação, esquecimento de si. Então veja, quando eu percebo alguns pastores, intelectuais, teólogos, tentando fazer uma hermenêutica da legitimação do que a Bíblia não legitima, eu acho isso muito mais grave, apesar de defender que eles tenham liberdade para fazê-lo. Então veja, eu acho grave, eu acho um retrocesso, o tal desse liberalismo, de teologia completamente, com teologia de minoria. Eu acho isso tudo um retrocesso, mas eu não quero mandar prender ninguém. Mas eu não acionei a OAB porque um pastor disse que Jesus era travesti, ou fulano que não é pastor disse que Jesus era travesti. Eu acho que não tem que acionar a OAB, não. Ele tem que ficar falando justamente para quando o que ele julga ser absurdo poder também se expressar. Então não pode ser assim, para os meus eu permito, para os que não concordam eu vou calar todo mundo. Então tem um desejo, sim, secular, desde a secularização da nossa cultura ocidental, que é pegar o discurso cristão, ortodoxo, enfiar no envelope e até permitir que esse povinho se manifeste, mas que eles fiquem dentro de casa. Então se você vai para o YouTube e para o Instagram, às vezes até dentro do templo, mas foi público, você já começa a ser taxado, você tem que ser calado, você tem que se jogar para o privado. É só o privado. O cristianismo não pode falar ao público, tá? Como se as outras falas não tivessem por trás os sistemas de crenças, cosmovisões ateístas, cosmovisões deístas, cosmovisões naturalistas, secularistas, que essas sim, meu Deus do céu, elas podem se manifestar porque nada há de errado com elas, mas essa cosmovisão ortodoxa cristã não tem espaço aqui na praça. Ora, meu Deus do céu, a praça pública é o lugar de todas as vozes, de todas as vozes. É a mesa na qual a gente faz o intercâmbio. E é assim que a coisa é pelo menos desde aí da urbanização, pelo menos desde o século XIX na Europa, no século XVIII, XIX nos Estados Unidos, que depois que surge ali imigrantes e se mistura o puritanismo calvinista que reinava nos Estados Unidos, esse intercâmbio cultural gerou inclusive o tal do liberalismo religioso. Então existe um grande intercâmbio desse caldo cultural que cada um fala uma coisa, às vezes dá asco no que algumas coisas que o mundo fala. E aí eu vou me levantar para calar? Então é aí que está o grande problema. Então assim, a Bíblia e a sexualidade, elas são complexas, elas precisam ser estudadas. Cada vez que a gente se pronunciar, cristãos, não podemos ir sem a prudência da serpente, sem a simplicidade das pombas. Nós precisamos saber do que estamos falando, porque não basta ter zelo, não basta querer, não basta até ter fama se não tiver conhecimento. Isso gera uma série de empobrecimentos para dentro do debate público. Gente, eu já dei o meu recado. Então, o tema, né, os cristãos estão falando bobagem, eu quero dizer que às vezes sim, às vezes não. E como sempre houve. E eu nem falei muito do ressentimento, né? O que eu quero dizer com ressentimento contemporâneo? Ressentimento contemporâneo é uma tese na qual se acredita que nos nossos dias a gente está sempre se queixando de alguma coisa, né? É uma geração bastante ofendida, muito frágil. Então, qualquer coisa, qualquer um de nós sempre vai ter um motivo para pegar todo o fracasso interior,
tudo que eu não conquistei, tudo que eu me sinto mal comigo mesmo, e eu projeto na primeira oportunidade em que eu enxergo alguém na qual eu posso projetar e lançar sobre ele a minha frustração e dizer, foi você que tirou por causa disso. Eu tenho tanta raiva acumulada da vida, da frustração. Às vezes eu sofro, né, uma série de coisas, e aí eu lanço sobre a primeira figura, geralmente figuras públicas, ou categorias de pessoas. Eu culpo a categoria. Eu fico ressentido com todos os representantes. Então, o ressentimento geralmente é assim, genérico. Todos esses aí, dessa determinada categoria, são responsáveis pelo estado de coisa no qual eu me encontro. Foram eles que embarreiraram a minha vida, e eu preciso que o Estado se levante para me garantir mais direitos e puni-los, porque eles são o grande mal e o grande problema, os grandes responsáveis pelos meus próprios fracassos. Então, todo mundo está ressentido com alguma coisa e com alguém. Né? Os jovens contra os velhos contra os jovens, homossexuais, heterossexuais, homossexuais, homem contra mulher, mulher contra homem, todo mundo. Se você caçar bem, a partir da sua raça, a partir da sua história, a partir de quem oprimiu quem, todo mundo vai achar alguém para culpar, para estar ressentido. Isso acaba nos levando nesse fla-flu tribal, e a gente começa a pegar a nossa turma, não consegue dizer nada de bom contra determinadas categorias, taxa todo mundo como o mal encarnado e defende acriticamente, eu diria, defende bovinamente, até por causa do ressentimento, e desenvolve esse senso grupal e defende qualquer coisa errada que aconteça aqui do nosso lado contra eles. Isso é na política, isso é na religião, isso vai encegueirando a galera, empobrecendo o debate e trazendo uma série de falsas acusações. Então, é mais ou menos por aí que eu vejo que a coisa vai se encaminhando, e isso é muito daninho, é muito perigoso para a nossa cultura, tá? Mas é irremediável, né? Se eu de fato falar uma bobagem, como lidar com as repercussões e se pedir desculpa não resolver? A gente fala bobagens, né? Você não tem que ter compromisso com o que está errado. Se você diz assim, olha, eu deveria ter me expressado melhor, olha para trás e percebe que não era daquela maneira, não é para ter nenhum tipo de compromisso com o erro, com o deslize. Quer dizer, nós erramos, isso acontece. As pessoas não são perfeitas. A Ana Paula Valadão não é perfeita, ela pode falar uma coisa e simplesmente olhar para trás e falar, olha, não é bem assim, eu não me expressei adequadamente. O problema é que tudo virou crime. Se a pessoa ali não dançou e falou o verbo certo, às vezes é a palavra que você proibida, que você pronunciou, você já é cancelado na internet e começam a te ameaçar de cadeia. Então não se dá liberdade. Veja, como é que a gente vai poder construir qualquer tipo de debate dialético se eu não tenho liberdade? Porque eu fico com medo extraordinário de dizer uma vírgula errada e ser taxado como doente, racista, que quer matar todo mundo, tem que ser preso, interditado, calado. Então, nós precisamos sim falar com educação, nós precisamos sim falar temperado com sal, nós precisamos tomar muito cuidado com as expressões, principalmente quando a gente vai falar de um fato histórico, que foi o caso, né? A AIDS é um fato histórico, é uma coisa muito dolorosa, é preciso ter uma empatia sim, as pessoas sofreram, as pessoas sofrem, então, na minha opinião, faltou. Claro, o mundo ideal era o lugar onde eu chegaria e dizer, olha gente, faltou, eu não me expressei corretamente, eu queria retificar o que eu disse, tá? E isso acontece na mídia toda hora, isso acontece na política toda hora, isso é dignidade, eu errei. Agora, o problema é que ao fazer isso, você se expõe às vezes a coisas assim que querem tirar o couro, tirar a tua carne, tirar a tua vida, porque você falou um verbo errado no momento errado e já é taxado imediatamente de visceralmente um criminoso, né, por ter aquela determinada opinião.
Então, veja, os países, né, islâmicos nesse mundo, as repúblicas comunistas nunca tiveram tais liberdades. Países e contextos nos quais a perseguição, o discurso único, aí sim a teocracia sempre foi implantada. Os países democráticos foram influenciados pelo cristianismo. A laicidade do Estado brasileiro ou do Estado liberal tem a ver com a reforma, tem a ver com separação do Estado da Igreja, tem a ver com essa ideia da dignidade humana intrínseca de cada indivíduo. Então essas coisas foram fontes para uma série de formulações políticas sociais que formaram o ambiente ocidental, e exatamente o cristianismo, que é esse território no qual as liberdades puderam florescer. Claro, convivendo com algum fundamentalismo, claro, existe fundamentalismo. Existe reacionarismo? Existe. Existe gente que realmente é preconceituosa? Claro que tem. Existe gente que realmente é maldosa e quer realmente, às vezes, quer mesmo exterminar, violentar pessoas por causa da orientação sexual? Isso existe. E essa pessoa não conhece a Deus provavelmente como deveria conhecer. Agora veja, eu vi por aí uns comentários do tipo, não, isso é pecado, isso aí é errado, sabe por quê? Porque pecado não existe. Pecado é fazer mal a alguém. Isso é pecado. Jamais haveria haveria pecado, coisa atrasada, coisa retrógrada, dizer que Deus criou homem e mulher. Agora, Jesus disse que Deus criou homem e mulher. Jesus disse que o divórcio é fruto da dureza do coração. É uma postura muito negativa para alguém que pretende incluir e se dar bem na mídia, se fosse o caso. Ele mandou a mulher parar de pecar, que foi pega em adultério. Não a apedrejou, mas mandou ela parar de pecar, porque ele veio para salvar o pecador. Tem teólogo muito sério que classifica Deus como a obra de Deus é essa, salvar pecadores. Assim como o reacionarismo, o fundamentalismo violento é preocupante, existe, é preocupante, esse negócio de dizer, não pode dizer que é pecado, criminalizar a ideia de pecado é criminalizar o cristianismo, acabou. É melhor censurar de vez. Eu não estou defendendo ninguém, eu tenho críticas com relação ao que foi dito pelas pessoas famosas, eu tenho críticas, mas eu acho que o país é livre e as pessoas têm que conviver com aquilo, inclusive, que acham absurdos, porque são opiniões, e aí, falando em tese, alguém pode tecer uma opinião, às vezes não tão correta, e se a gente começar a criminalizar todo tipo de opinião, esse país vai ser pior, e a gente não vai ter liberdade religiosa nem liberdade de expressão. Eu falaria diferente, eu acho que faltou conhecimento, apesar do zelo, mas certamente é preciso olhar pela ótica da liberdade. Aí alguém fala, o pessoal está participando aqui no YouTube, dizendo o seguinte, ó, menino veste azul, menina veste rosa. Ainda bem que eu estou de azul hoje, né? Olha, um dia o meu filho foi para a aula e eu dei para ele era o dia do brinquedo, eu perguntei qual é o brinquedo que você quer levar, meu filho, a sexta-feira. Ele falou, pai, eu quero levar a minha arma. Isso aqui era uma Nerf, aquelas de plástico, branca, né? Tem nada, não é réplica não de arma. E aí eu cheguei lá, o moleque, tá bom, eu não sabia que era proibido levar arma, né? Aí chegou na escola, eu fui buscar o menino, eles simplesmente haviam confiscado a arma da criança, colocada ali num inacessível armário bem alto, e eu cheguei lá e a pessoa disse, olha, é o seguinte, não pode, porque esses brinquedos influenciam o caráter da criança. Né? E foi a professora falando, eu disse, olha, eu comprei, era legal, tem nota fiscal, não é arma ilegal, não. Ele tem porte de arma de plástico, estou zoando, né? Mas a professora disse assim, não, porque a gente proíbe esse tipo de coisa para não estimular, porque o brinquedo vai formando o caráter, o brinquedo, o tipo de relação que ele estabelece com o brinquedo, forma a mentalidade agressiva, né, da arma. E aqui eu não estou para defender arma, não é esse o meu ponto. Eu não estou defendendo arma de maneira alguma, não é essa a discussão. Qual é a discussão? É que, veja, se o meu filho tivesse levado uma Barbie, uma boneca, que é um brinquedo culturalmente associado ao feminino,
A professora provavelmente teria outra reação. Ela diria assim, não, brinquedo não interessa. Brinquedo não forma nada. Não leva a lugar nenhum. Não é inócuo. Não produz nenhum resultado. Isso aí pode brincar com o que ele quiser. Ele pode ter qualquer referência. Não vai mudar nada. Então veja, os discursos são contraditórios. Então eu não acredito que o estereótipo de gênero, quer dizer, se você precisa criar todo mundo dentro de um estereótipo muito rígido de gênero, quer dizer, veste só azul, veste só rosa. Eu não acredito nisso. É claro que existem outras possibilidades, mas é evidente que há uma tentativa ideológica de ensinar para as crianças, de maneira velada, que não existe diferença. A história não é defender azul para um, rosa para o outro. A história que a gente precisa defender é que é real, é biológico, é científico e também é teológico, que existe uma distinção entre uma coisa chamada homem e uma coisa chamada mulher. Não é a mesma coisa do ponto de vista biológico, do ponto de vista até mesmo, para alguns pensadores, do ponto de vista antropológico e certamente do ponto de vista teológico cristão. Então, sim, a gente ainda tem liberdade nesse país para anunciar a teologia ortodoxa de Gênesis sem querer impô-la a ninguém, sem querer fazer um conto da Aia, nada disso. É apenas a liberdade de anunciar a teologia ortodoxa cristã que fundou o Ocidente, em boa medida. Se isso ainda reside nesse país, haverá sempre vozes que dirão não. Existe uma diferença essencial, sim, entre o macho homem e a mulher fêmea. E aí meu filho pode usar rosa, meu filho pode brincar com uma Barbie, meu filho pode assistir Dora Aventureira, mas ele vai saber que aquela Dora não é homem. Ele é homem e ela não é. Ele gosta, ele vê, ele se identifica até. Nenhum problema. Pega a Barbie e brinca, mas ele tem a informação dada de maneira formal e não formal de que há uma distinção entre alguma coisa que ele é e aquilo não é. É essa informação, a distinção, a suposta tentativa de criação neutra, que no meu entender é o problema. E em geral, quando se vai discutir esse assunto, as pessoas começam a dizer não, é preciso neutralidade, é preciso acabar com qualquer tipo de diferença essencial. Por quê? Porque a gente precisa combater a violência, porque tantos homossexuais são assassinados todo dia. Eu sou contra a violência a homossexuais, sou contra a violência à mulher, mas eu te pergunto, no altar do combate à violência, o altar legítimo, de uma causa legítima, que é o combate à violência, você tem que sacrificar a ideia de que existem diferenças essenciais entre homem e mulher, porque se você não fizer isso, nós nunca vamos finalizar, vamos diminuir a violência. Quer dizer, você está associando, o problema não é a causa, o problema é o método, é o preço. É o que você está propondo para chegar num alvo que eu também concordo. Então, é um assunto complexo, tem várias opiniões. Então, quanto mais houver patrulha, perseguição, crime de pensamento, crime de opinião, mesmo das opiniões que eu não concordo 100%, menos debate honesto, verdadeiro haverá neste país. Isso é muito ruim. A Adriana, infelizmente, foi por excesso de sal. Muitas igrejas no Brasil são reacionárias. Vocês concordam com isso, gente? O que é o racionalismo? Reacionarismo. Tem um livro muito legal do Pereira Coutinho, acho que é Luciano Pereira Coutinho. Ele fala ideias conservadoras. É bem interessante. E ele classifica a diferença da disposição ou da mentalidade conservadora com a mentalidade reacionária, né? É mais ou menos assim. O reacionário idealiza o passado. Um passado que, na verdade, nunca existiu. Ele idealiza na mente dele. E ele quer retornar a força para lá. Então ele entra em choque, porque impor um retorno a um passado idílico, que, no fundo, nunca existiu, porque o passado não foi assim como ele imagina, como ele resgata na memória, recria na memória. O revolucionário ele se apaixona por uma utopia no futuro. Então ele quer destruir tudo que está construído, começar do zero, terra arrasada, o homem feito a partir dele mesmo, porque ele tem ideias muito boas na cabeça, ao seu modo de ver, e vai fazer uma reengenharia, né, social para implementar a grande utopia da vida sem diferenças, sem sexo, sem nada, todo mundo cantando Imagine de John Lennon, pelados, sem nenhuma distinção, e todo mundo numa mistura cósmica,
e vegana entre azul e rosa, né? É um apaixonado por uma utopia do futuro que tenta impor sobre a realidade sem consultar as pessoas, inclusive levar em consideração aqueles que estão ali. E o reacionário está olhando para trás e também não leva em consideração o que está aqui e se volta para o que já passou, idealizado. Um idealiza o futuro, outro idealiza o passado. E o pensamento de posição conservadora, mesmo de boa estirpe, aprofunda. Não essas coisas que aparecem por aí, porque no Brasil as palavras não significam nada, né? Fulano é conservador, o cara não sabe nem quem foi Edmund Burke, não sabe nada sobre a história conservadora, o que é, o que não é, nunca estudou e se diz conservador, e só para queimar o filme mesmo. Então a mentalidade conservadora fala sobre um apego àquilo que sobreviveu com o tempo e reconhece os valores daquilo que foi peneirado, desenvolvido. Ele é mais empírico, ele olha o que está funcionando, o que existe, o que nos trouxe até aqui, e reconhece o valor, e aí ele vai reformar. O conservador é um reformador por excelência. Ele entende que para reformar é preciso conservar. Para evoluir é preciso conservar, porque a história é fruto de um movimento complexo de continuidade e de descontinuidade. A história não é só descontinuidade, é continuidade. Portanto, há coisas que foram conservadas pelo seu valor intrínseco. Então, por exemplo, quando você vê uma árvore, né? Por que a galera não quer que derrubem uma árvore? Porque é um espírito conservador. Porque ele reconhece naquela árvore um valor intrínseco. Ela tem valor como ser, como instituição, entre aspas. E isso serve para a árvore. Mas quando pensa na família, em algumas outras coisas, parece que não faz sentido ser conservador. Em geral, as pessoas são conservadoras sobre aquilo que elas conhecem e que ela entende que é valioso. Por exemplo, tem uma música da Alcione que fala assim, o samba não pode acabar, o samba não pode morrer, não deixe o samba morrer. Isso é conservador. É a história, quer dizer, aquele negócio, aquele produto cultural é tão importante, ela ama aquilo ali, que ele não pode morrer. Ele deve ser conservado. Mas parece que essa lógica, quando pensa em religião, em família, em assim, estruturas físicas, antropológicas, milenares, parece que não vale. Só vale para algumas partes da vida, né? Gente, estou ficando por aqui. Valeu? Fica na paz. Valeu, tchau.